Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço, né? Eu sempre comento o seguinte, quando vamos falar sobre a matéria cangaço, né, que foi um fato histórico, né, é, entramos naquela questão de eu gostaria de ver algumas coisas mais concretas. É bipolarizado. Falar sobre o cangaço é falar sobre extremos, né? Quando na realidade entre o início e o final existe todo esse curso, né? E que nós devemos analisar a partir dos fatos, né? Então hoje eu vou comentar sobre as coisas que são possíveis de ainda se resgatar a história do cangaço. Não com narrativas, mas através de documentos. Por exemplo, eu tenho aqui este livro, né? Esse livro daqui, que é de José Alves Sobrinho, infelizmente não está mais conosco, né? Pessoa que eu estimava muito, né? Então, eu estava verificando o seguinte, os pais de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, eles casaram-se em Floresta do Navio, na igreja de Nossa Senhora do Rosário. A igreja está lá, bem próxima à Assembleia Legislativa. Qualquer pessoa chega lá e vai encontrar a igreja de Nossa Senhora do Rosário, certo? O Virgulino, quando nasceu, os pais dele moravam no Poço do Negro. Continua lá, tem a comunidade de Poço do Negro, mas a casa dos pais de Virgulino, que eram Antônio Ferreira e Maria Sulema. Deixa eu ver aqui, eu anotei o nome dela, porque é tanto nome, né? Antônio Ferreira casou com Maria Sulema da Purificação. Existem lá os tijolos, apenas tijolos, no Poço do Negro, para qualquer pessoa ver, certo? A casa era lá onde eles residiam, mas o Virgulino não nasceu na casa dos pais dele. Nasceu na casa da Dona Jacosa, que era avó do Virgulino, né? E essa avó do Virgulino, ela era uma parteira, a filha nasceu na casa dela e deixou o Virgulino lá com a mãe, para que a mãe cuidasse daquela criança, porque a avó do Virgulino estava recém-viúva e o Virgulino seria, digamos assim, uma forma de levar alegria para aquela vozinha triste, né? E ela estava com pouco tempo de luto, certo? Então, existe também o cartório de Taurapiranga, onde o Virgulino foi registrado. Esse cartório de Taurapiranga fica na antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada. Existe o cartório lá, portanto, é permitido e é possível que qualquer pessoa chegue na igreja, digamos, na igreja Nossa Senhora do Rosário, e solicite na igreja uma certidão que os pais de Virgulino foram casados ali, eclesiasticamente casados, ali naquela igreja. E no cartório de Taurapiranga, há possibilidade de se requerer também a certidão de nascimento do Virgulino vulgo Lampião, certo? Em Nazaré do Pico, que é no município de Serra Talhada, a 3 quilômetros de lá, do Poço Negro, onde nasceu o Virgulino, ficou até aquela dúvida. Qual dos dois municípios o Virgulino havia nascido? Se seria em Vila Bela ou seria em Floresta do Navio. Ficou em Vila Bela, tudo bem. Os pais de Virgulino ganharam terras e viviam lá no Poço Negro. Tinham poucos bens, mas inclusive tinha frota, né? Era uma frota de cavalos, de animais que jegue, cavalo, égua, besta, né? Tudo para transportar mercadoria. Então, eles eram comerciantes. Eles eram, assim, vendiam naquelas feiras, né? O Virgulino frequentou a
a Vila de Nazaré do Pico por muito tempo, até a juventude dele, né? Certo? Agora vamos para o lado da Maria Gomes de Oliveira, que é a suposta Maria que Maria Bonita, que ganhou esse nome depois, essa alcunha, que acompanhou o Virgulino, depois que o Virgulino foi expulso de Nazaré do Pico, foi embora para outros estados, né? Chegando até a Bahia, chegou a Santa Brígida, onde havia a Maria Gomes de Oliveira, segundo João de Souza Lima, né? A Maria Bonita, essa foto aqui, né? A Maria nasceu no dia 8 de março do ano de 1911 e aos 15, entre 14 e 15 anos ela casou no ano de 1926, né? Com o Zé Nenê, que era um primo dela, né? Se ambos casaram no religioso, né? Na igreja eclesiástica, igreja católica apostólica romana, é porque eles eram batizados. Então, há possibilidade também de se conseguir documento na igreja, né? Através das buscas que se dá, a igreja não dá fim a documento, gente. Então, provavelmente, existem esses documentos, né? Por que se omitem em apresentar esses documentos? Ora, os pais de Maria Gomes de Oliveira chamavam-se Maria Joaquina Conceição Oliveira, casada com José de Filipe. Agora, a questão da idade da Maria, ela fica complicada de saber exatamente, apesar do João Souza Lima garantir que ela nasceu no dia 8 de março de 1911, quer dizer, ele disse para mim, respondeu para mim o seguinte, que ficaria com essa data, né? Porque a mãe da Maria Gomes teve uma prole, né? Relativamente grande, né? Temos aqui no livro do José as fotos dos familiares, né? Pronto, aqui seria a Maria Bonita, aqui o José de Filipe, esse daqui, ó, né? Certo? Que é o suposto pai da Maria, que dizem que ele não era o pai dela. Aqui a mãe da Maria, a dona Maria Deia, né? Maria Joaquina Conceição Oliveira. E aqui são irmãs da Maria, né? Conforme eu disse, eram muitas, né? Tem outras aqui, né? Certo? Essas fotos são conhecidas, né? Estão aqui no livro porque são conhecidas. Aqui, irmão também, outro irmão da Maria, outro irmão e outro irmão. Dizem que este daqui era filho da Maria Oliveira, a Maria Bonita. Tá aqui, ó. Deixa-me ver aqui. Esse era o José do Nenê, que casou com a Maria Gomes Oliveira, né? Então, gente, tem possibilidade sim, né? Agora, se omitem, é outra coisa, né? O José de Nenê, ele dizem que foi casado com a Maria Gomes de Oliveira, que não se deram bem no casamento e que separaram-se, né? Vivia entre tapas e beijos, entre aspas, né? Mais separados do que juntos. Foi exatamente por conta disso que a Maria, largou o Zé Neném, seguiu o Virgulino, o cangaceiro, o Lampião, né? Agora, o Zé de Neném, né, depois de separado, que a Maria foi embora, ele não queria falar sobre o caso, né? Aí ele foi embora para o Mato Grosso, né? E lá no Mato Grosso ele colocou um fabrico de calçados, porque ele era sapateiro, ele e mais 3 irmãos, né? Depois daí, não sei o ano, ele foi para São Paulo e foi passar a morar, residir em Nova Andradina, no município de São Paulo. Portanto, gente, não é difícil saber da história e
juntar documentos, porque a conversa é: ah, fica muito difícil, não tinha documento. Como assim? Como não tinha documentos? Agora, o que ocorre? A suposta filha, a Expedita, e a suposta neta, a Vera Ferreira, elas não querem apresentar, ou nunca se interessaram de apresentar a história verdadeira. Ah, sou filha, a única filha de Virgulino do Lampião, a Expedita fala, mas ela nunca menciona, nunca foi em busca da história real, né? Se essa Maria Oliveira é a mesma pessoa que dizem que é a mãe dela, por que ela não foi? Por qual motivo? Se ela poderia ir exatamente em Santa Brígida, na igreja onde casou a Maria Gomes de Oliveira com o Zé de Nenê, que era primo dela. Né? Tem todo esse pessoal aí, né, que eram irmãos da suposta Maria Bonita. E por que não vão? Já foram lá em Nazaré do Pico, né? A Vera e a Expedita foram lá conhecer o Poço do Negro, onde nasceu o Virgulino, né? Que ainda, na época, quando nasceu, depois é que vai se tornar o Lampião. Então, tomando isso por os livros e essas questões que nós podemos ir verificar e averiguar quem tem interesse, para que a história não fique, não entre para ficção, porque o comum, eu mostrei num vídeo que há alguns anos atrás eu recebi um livro de presente de Paulo Gastão, que também começou, né, naquela, como todo mundo, empolgado para saber a história do cangaço, e depois ele se decepcionou, tanto que ele deixou de frequentar até inclusive a SBEC, que foi fundada por ele, né, lá em Fortaleza, ele deixou, porque ele disse, olha, essa história fica assim, as pessoas só falam, mas não apresentam uma coisa concreta. E ele duvidava muito do fato do Virgulino haver sido morto daquela forma que colocam, que foi lá em Angico, que o Rico Inglês também contesta, né? Na sua página contraditória, ele está muito certo. Tem que haver contestação para poder se chegar a um denominador comum, se é que vai chegar. Mas, com esses floreios, com esses penduricalhos na história, o que é que vai ocorrer futuramente? O Virgulino, que é conhecido por alcunha Lampião, entra para a história feito, eu já falei antes, né? É igual entraram os piratas do mar, que depois ninguém sabe quem foi quem, ninguém sabe. Por que, gente, eu falo isso também? Porque o senhor Pereira, que era lá de Vila Bela, de Serra Talhada, onde o Virgulino fez parte do grupo do senhor Pereira, o Jesuíno Brilhante, né? Outros que antecederam o cangaço antes do Virgulino, que não foi Virgulino quem fundou o cangaço, né? Esses daí, eles têm o Antônio Silvino, né? O Antônio Silvino, que tem documentos. O Antônio Silvino foi preso, né? Tirou o tempo dele no cárcere, foi preso, né? Até por Teófanes Torres, Ferraz Torres. O senhor Pereira largou o cangaço e foi embora para Goiás, né? E o Virgulino, hoje, ninguém tem a certidão de óbito do Virgulino, portanto, é tido como uma pessoa desaparecida, né? E ninguém comprova a história do Virgulino, que aquelas cabeças que estavam ali em Angico, aqueles corpos onde foram decapitados, levaram as cabeças dentro de uma lata de querosene com sal e com cal, né? E ninguém prova que o Virgulino estava ali naquele meio, ou que ele tenha sido morto, ou que ele sumiu, né? Ou que ele sumiu, simplesmente. Agora, no meu entendimento, o Virgulino não foi para outro estado. E eu explico, aí eu dou a razão, porque o Virgulino era um psicopata.
E um psicopata, ele não muda a personalidade, ele não muda os comportamentos. Ele pode passar um tempinho sem fazer alguma coisa, mas depois ele vai repetir. É igual aos pedófilos, né? Os pedófilos também não mudam, eles terão o mesmo comportamento, né? E há estudos científicos que a pessoa já nasce psicopata porque o sistema límbico não funciona. Eles não têm empatia, eles são 100% razão, 0% emoção. Portanto, o virgulino, a dúvida é porque não existe a certidão de nascimento, aliás, de óbito, atestado de óbito, certidão de óbito, aliás, né? E porque o virgulino sumiu, mas também vem a questão, foi ordem do presidente da República, Getúlio Vargas, acaba com o cangaço, elimina com o cangaço, e o cangaceirismo estava muito forte, digamos assim, estava enlameando a nossa história do nosso país, do nosso Brasil, estava prejudicando aos sertanejos, né? E então o virgulino sumiu, né? Mas não houve interesse das polícias fazerem uma investigação, aprofundarem, até que surgiu uma pessoa por nome de Cristina da Mata, né? Que veio ressuscitar essa história, né? Ela era uma paulista, né? E morava na Avenida Paulista, né? Então, era uma pessoa que estava aí, digamos assim, fazendo parte daqueles movimentos de ajudar os pobres. Ela era rica, querendo ajudar os pobres, e queria entender de tática de guerrilha, porque estávamos no regime militar no ano de 1964, quando ela começou a fazer os estudos dela e deixou alguns trabalhos aí, muito controversos, né? Mas ela começou e deu, aí eu vou repetir, né? Voz para os ex-cangaceiros, que ela também não tinha certeza se aqueles que ela estava entrevistando levou para casa dela, que foi motivo de uma celeuma entre os pais dela, né? Porque aquela garotinha, aquela mocinha toda chique da Avenida Paulista, levando o ex-cangaceiro para casa, e houve uma desavença entre ela e os pais, né? E ela ia fazer um pós-doutorado, alguma coisa na França, mas antes disso ela foi a óbito e não terminou o trabalho dela. Agora, enfim, parte daí, a história ressuscita daí, né? Cheia de floreios, né? Cheia de... entra para a literatura de ficção, parte de um fato e chega à literatura de ficção, porque hoje existem mais de 1000 títulos de livros e o povo compra e gosta, dá dinheiro, rende, né? Para quem quer falar as mentiras, né? Para quem quer levar o cangaço para o campo eu diria até, né, do lirismo, seria uma coisa tão assim, que você nem chega a entender direito para que lugar querem desviar a atenção dos criminosos, daquela época de criminosos assaltantes, e colocar na história como se fossem heróis. É isso aí, gente. O cangaço tem tudo isso.